Olá, galerinha dos sétimos anos, tudo bem? Espero que sim, meus amores. Vamos lá para mais uma aula. Essa semana nós vamos falar sobre lendas, tá bom? E está aí no livro 6, capítulo 16, páginas 310 a 313, tá? E os módulos são 91 e 92. Vamos lá, turminha? Aí o livro de vocês traz essa imagem, tá? Que fala aí de geração em geração. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês observarem melhor, tá? Aí vocês veem que tem a imagem de um boi aí, né? Acho que retratando o Bumba, meu boi. Depois nós vamos falar um pouquinho dele mais para frente, ok? Então vamos lá. O que é lenda? Vocês saberiam me responder o que é lenda? Isso vocês vão me responder na aula ao vivo, ok? Então vamos lá. Nada mais é, gente, do que uma narrativa fantasiosa, transmitida pela tradição oral, através dos tempos, de caráter fantástico e ou fictício, tá? Aquilo que não é real. E tem a tradição oral aí, ó, de boca em boca, tá? As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto aí, gente, da imaginação aventuresca humana, tá? Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante, será? E olha só, por que tradição oral, gente? É passada aí de boca a boca, tá? E vai percorrendo aí por muitos e muitos anos, ok? Como exemplo bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis e até certo pontos aceitáveis para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Podemos entender que a lenda é uma degeneração do mito. Como diz o dito popular, quem conta um conto aumenta um ponto. As lendas, pelos fatos de serem repassadas oralmente aí, tá? De boca em boca, de geração a geração, sofre alterações aí na medida que são contadas, tá? Os nossos avós aí, né, não falava a história do lobisomem, depois os nossos pais chegaram até nós vamos falar para os nossos filhos, depois para os nossos netos. Olha aí, né? Passando de geração em geração. E sempre sofrendo alterações. Porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Cada geração aumenta um pouquinho aí sobre determinado assunto, tá? Lendas no Brasil, como vocês sabem, são inúmeras, né? Se eu falar assim para vocês, gente, fala aí uma lenda que vocês conhecem. Vocês vão me dizer muitas e muitas, né? Diversas lendas. Influenciadas, gente, diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro. Devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida e, o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter, no mínimo, uma parcela de fatos verídicos, tá? De fatos reais. Então, olha só, como eu já coloquei aí para vocês, lá no primeiro slide, né? Como que ela é transmitida da tradição oral, ela tem o caráter fantástico, fictício, tá? Combina o real aí e os fatos históricos aí reais, tá bom? É da imaginação das pessoas. Então, agora vocês vão ver etimologicamente aí da onde vem a palavra lenda, né? Ela vem do latim medieval, gente, que quer dizer aquilo que deve ser lido. Inicialmente aí, né, as lendas contavam histórias de santos, mas esses conceitos foram se transformando em histórias que falam da cultura de um povo e de suas tradições, tá? Então, antigamente, né, no comecinho aí, quando surgiram as lendas, elas eram contadas, né, contavam aí histórias de santos, mas aí depois esses foram se transformando, e hoje ela retrata aí, né? Ela fala das histórias de cultura de um povo, tá? E as tradições dele. As lendas tentam fornecer explicações para todos os acontecimentos e situações,
tá? Então ela tenta explicar algo sobre uma situação ou algo que acontece. Inclusive para coisas que não apresentam explicação científica comprovada. Como exemplo, né, que eu tô dando aqui para vocês, são os supostos aí, os fenômenos sobrenaturais, ok? A lenda pode ser explicada como uma degeneração do mito, porque aí são repassadas oralmente de geração a geração, mas vão passar com aí, gente, né? Vão com o passar do tempo sendo alteradas, né? Como eu já falei para vocês, quem conta um ponto aí aumenta um ponto. A origem das lendas, gente, ela é baseada em 4 teorias que tentam explicar uma resposta. A teoria bíblica, tá? Que tem a origem aí, né, nas escrituras. Depois a histórica, com origem aí a partir de diferentes mitologias, tá? A alegórica, onde diz que todos os mitos são simbólicos, contendo somente alguma verdade moral ou filosófica. E a física, que usa os elementos da natureza como base de tudo, né? A água, o fogo, a terra e o ar. Então, olha lá, a lenda urbana, né? Se eu perguntar também, gente, quem não conhece uma lenda urbana? Todos vocês vão falar para mim que conhecem, né? Eu acredito nisso, tá? Que todos já ouviram falar, né? Já assistiram, tinha um quadro aí no Domingo Legal, inclusive, né? Que falava dessas lendas urbanas, ok? Então vamos lá, ó. A principal característica desse tipo de lenda é a sua contemporaneidade, ou seja, estão relacionados com acontecimentos atuais ou modernos, tá? Por norma, as lendas urbanas têm um caráter sensacionalista ou conspiratório, com a intenção de, assim como as lendas clássicas, encontrar resposta para qualquer tipo de informação e acontecimento que não tenha uma explicação científica. Entre algumas das lendas urbanas, gente, que chamam mais atenção no Brasil, destaca-se a lenda do chupacabra, da loira do banheiro. Quem nunca ouviu falar da loira do banheiro aí na escola, né? Quem mais? O homem do saco, a lenda do boneco do fofão, são alguns exemplos, tá? Frequentemente, as lendas urbanas são criadas com o objetivo de assustar e nada mais é do que causar medo nas pessoas. E agora as lendas folclóricas, né? O Brasil, gente, como vocês estão careca de saber também, é riquíssimo de cultura popular. E uma das características que ajuda a reconhecer esse título é justamente a grande quantidade de lendas folclóricas que temos, tá? De norte a sul aí, cada região brasileira tem as suas lendas próprias, como a lenda do Saci Pererê, a lenda da Curupira, lenda da Iara, lenda da Caipora, da Mula Sem Cabeça, do Boto Cor-de-Rosa, entre muitos outros aí, tá? Aí, lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês de geração em geração, vocês viram o Bumba Meu Boi. Então, vamos ver aqui, ó. A lenda do Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, tem origem na cultura europeia do século XVI, mais especificamente nos países da Península Ibérica. No Brasil, durante o período colonial, a história ganhou novos contornos, influenciada pelas culturas indígenas e africanas e pelos acontecimentos da época, marcada, por exemplo, pela extensiva criação de gado e escravidão. Existem variações dessas lendas, tá, gente? Mas, de maneira geral, dessa lenda, perdão, estamos falando do Boi Bumbai, né? Ela conta, em geral, gente, ela conta a história de um boi que foi morto, tá? E que, com a ajuda de um pajé, retornou à vida, ok? Então, olha só, vamos ver agora as características das lendas. Mais uma vez, gente, contada de boca em boca, de geração em geração. As lendas vão sendo o quê? Transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, que é o quê? A fantasia. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais aí possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais, que são histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, como já falamos anteriormente também, as mais conhecidas são a Curupira, Saci Pererê, a Sereiara, a Mula Sem Cabeça, o Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, entre outros,
contos, tá? Aí aqui eu trouxe a imagem, né? Coloquei aqui a imagem do livro de vocês, de algum desses personagens, né? Como vocês podem ver, ó. O Saci Pererê, né? A cobra lá, que eu esqueci o nome dela agora, né? Ó, a sereia aqui, né? A mula sem cabeça, enfim, muitos outros. Muitas lendas se originam no ambiente rural, em razão dos ruídos noturnos causados por animais, pelo assovio do vento nas matas e pela visão das brumas da noite. Às vezes iluminada apenas pelo luar, o que estimula a fantasia e mistérios. Então vamos ver aqui, né, as características destas lendas. Então olha só, é ficção, narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais, tá? Fazem parte da tradição oral dos povos. Cada cultura tem o seu conjunto de regras. Então, toda parte do mundo aí, gente, todo mundo tem aí as suas lendas, tá? Todo país, todos, sem exceções, tem aí as suas lendas. Como as nossas, né? Que são do Saci Pererê, que vocês viram aqui, ó. O boto cor-de-rosa, a mula sem cabeça, tá? O boitatá, enfim. Depois, sofrem alterações ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente, né? Como vai de boca em boca aí, certo, né? Ela vai sofrer algumas alterações. Lembra? Quem conta um ponto aumenta um ponto. Possui elementos fantasiosos, como os personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana, tá? Então é tudo fantástico. Possui características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região aí em que ela está sendo contada, tá? Aí o livro de vocês está trazendo para nós a lenda africana. Você aprendeu que geralmente as lendas tentam explicar o universo, a natureza e as relações humanas. Há uma lenda africana, por exemplo, que busca explicar por que as pernas e o pescoço da girafa são tão compridos. Vamos ler a lenda, então, na íntegra. Então, olha só. Vamos ver, então, por que a girafa tem o pescoço aí e as pernas tão comprido, segundo a lenda africana que relata para nós. A girafa e o rinoceronte. Há muito tempo, a girafa era um animal que tinha um pescoço de tamanho normal. Houve, porém, um período terrível de seca. Os animais já haviam comido todas as ervas rasteiras. Além disso, eles precisavam percorrer grandes distâncias para beber água. Em um desses dias de seca, a girafa encontrou um rinoceronte e os dois começaram a lamentar o infortúnio de suas vidas. A girafa disse então: Você percebeu que tudo está muito seco, mas mesmo assim as acácias continuam verdes? Sim, respondeu o rinoceronte. Seria tão bom poder alcançar aquelas folhagens, mas infelizmente não conseguimos subir as árvores. O rinoceronte concordou e teve então uma brilhante ideia. E se fôssemos falar com o feiticeiro? Ele é sábio e poderoso. Eles foram conversar com o feiticeiro, que disse ter uma solução para o problema deles. Mas eles deveriam voltar no dia seguinte, pois ele iria preparar uma poção. A girafa retornou no dia seguinte à casa do feiticeiro, conforme ele havia orientado. No entanto, ela foi só, pois o rinoceronte encontrou algumas ervinhas no chão e se distraiu. Por isso não compareceu ao encontro, conforme o combinado. O feiticeiro deu a poção à girafa, que fechou os olhos e a tomou de uma só vez. Ela então começou a se sentir-se estranha. Suas pernas e seu pescoço estavam se alongando. Quando abriu os olhos, percebeu como tudo estava diferente. O chão, por exemplo, havia ficado tão distante, as nuvens muito mais próximas, e as acácias, bem verdinhas, estavam à sua frente. O rinoceronte, de repente, se lembrou do compromisso e correu até a casa do feiticeiro em busca da poção, pois já era tarde. Não tinha um restinho sequer de poção. Ele ficou furioso e sentiu-se enganado. Desde então, passou a perseguir os feiticeiros pela savana fora e vive a correr atrás também de todas as pessoas que cruzam seu caminho. Tá? Então, a fonte aqui é de domínio público. Gente, então, eles viviam numa seca danada, né? A girafa e o rinoceronte. Eles resolveram
procurar um feiticeiro aí, né, na savana, aí no lugar onde eles vivem, né, eles viviam. E aí o rinoceronte se distraiu, a girafa foi e bebeu toda a poção. Foi aonde aí ela se transformou no que é hoje, né, no bicho que conhecemos. Aí, olha só, essa lenda, né, ela explica aí por que a girafa ela tem o pescoço tão comprido e outros animais não têm, tá bom? Então, infortuno, né, o vocabulário do livro de vocês traz aí que é má sorte. A savana é uma região tropical ou subtropical com vegetação graminê, né, e arbústica, sujeita a longos períodos de seca, tá? Então, vamos lá, ó. Embora essa narrativa tenha como personagens animais que apresentam características humanas como a fala, ela não pode ser confundida com uma fábula, né? Que é uma narrativa totalmente ficcional e com uma lição de moral no final, né? Como vocês sabem, a fábula traz isso. A lenda trata mesmo de que maneira fantasiosa de algo existente ou de um acontecimento verdadeiro. Nesse caso, os povos africanos buscaram explicar o motivo aí da girafa ter o pescoço mais alongado do que outros animais. Por exemplo, o rinoceronte, tá? Então, a girafa não existe? Ela não é um bicho assim? Então, os africanos, eles tentaram explicar porque ela tem o pescoço tão comprido, tá bom? Então, olha só. Nós temos aí um grupo temático, então, né? Movimentar para sobreviver, que o livro de vocês trouxe aí. Na lenda da girafa e no rinoceronte, os animais da savana procuravam por comida, que estava escassa em razão de um grande período de seca. Os dois animais, por serem herbívoros, iam em busca de regiões onde houvesse vegetação. Portanto, percorreram quilômetros de distância de um local a outro. A essa movimentação damos o nome de migração. O verbo migrar significa passar periodicamente de uma região a outra ou mudar de lugar. Os animais de várias espécies migram por diversas razões. Um dos motivos mais recorrentes, além da busca por condições favoráveis de sobrevivência, como clima ameno, água e alimentos em abundância, é a migração para a reprodução. As aves, por exemplo, são um dos animais que percorreram as maiores distâncias no processo migratório. Algumas delas deslocam-se até outros países. A ave que tem o recorde de maior distância percorrida para a migração é a andorinha do Antártico, tá? Que se desloca por aproximadamente 71 mil quilômetros, pois sua espécie se reproduz no Antártico e voa durante 4 meses até a Antártica, onde se alimenta intensamente para adquirir gordura corporal para poder fazer a viagem de volta, tá bom? Então, gente, o que eu quero aí que vocês saibam? Que a lenda, ela é fantasiosa, ela tenta aí explicar as origens das coisas, tá? Ela é transmitida oralmente, tá? De geração em geração. Turminha, qualquer dúvida é só vocês me chamarem aí, tá? A tarefa de vocês está aí no livro 6, a página é 322 e vocês farão o exercício do 1 ao 7, tá bom? Boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula, galerinha. Beijos!